Opa pessoal, aqui é Alexei falando e esse é o seu canal Vida que Segue Canadá. E eu tô aqui num lugar super bonito. Aqui, esse ponto aqui, deixa eu fazer o enquadramento, representa o começo do Radio Canal. E aqui, desse lado, a gente tem o rio Ottawa com direito a um super pôr do sol. Agora são por volta de 7 horas da noite. E antes de falar, eu quero deixar claro que o que eu vou passar agora é uma opinião pessoal, é uma opinião minha que tem valido para a minha vida e que em nenhum momento eu quero que você pense que eu estou aqui para dizer para você o que fazer ou para sugerir que você faça como eu. Não é isso. O que eu vou falar acaba sendo, de uma certa forma, polêmico, e eu não entendo porquê, mas eu acho que o tema é um bocado tabu. É uma questão que as pessoas acham muito importante para suas vidas. Carro, por que não? Por que eu escolhi não comprar um carro, não ter um carro aqui no Canadá? Não confundir, por favor, com não tirar uma carteira de motorista. Eu estou fazendo bem devagar, com bastante tranquilidade, as aulas de direção. Alguém que vem da Inglaterra ou alguém que vem de algum lugar que tem acordo diplomático com o Canadá, né, com as províncias do Canadá, que na verdade cada província tem os seus acordos, e de repente desconhece totalmente a regra de trânsito daqui, mas por conta de um acordo diplomático pode automaticamente converter a sua carteira numa carteira de Ontário ou de qualquer outra província, e do Quebec, que é do outro lado da ponte. Nós que somos do Brasil não podemos fazer isso. Não é porque o brasileiro é considerado um mau motorista, não é porque todas essas histórias aí de que o brasileiro é mal educado para dirigir tem alguma relevância. Simplesmente não existe um acordo diplomático firmado entre as províncias canadenses e o Brasil para a conversão automática das carteiras de motorista. Então a gente tem que tirar a carteira de motorista. Lá no Brasil eu tinha carro, eu tive carro durante pelo menos 10 anos, mas quando eu vivia no Rio, eu fui morar num local que não tinha garagem própria, não tinha vaga de garagem. Então eu era obrigado a alugar uma vaga num prédio vizinho. No Rio, até pelas características da cidade, eu não precisava de carro todos os dias, ao contrário de Belo Horizonte, em que eu usava o carro praticamente todo dia. No Rio as coisas são muito acessíveis a pé, pelo menos na Zona Sul, e com isso, você usar um carro, você usar um automóvel no Rio de Janeiro, é até contraproducente, porque além do trânsito muito complicado, não tem vaga para estacionar. Até 2012, mais ou menos, eu aguentei a situação em que eu tinha o carro, de repente usava nos finais de semana para dar rolê e tinha que pagar seguro e aluguel de vaga. Mas houve um momento em que a situação começou a ficar difícil, porque o carro me custava muito dinheiro para me trazer realmente pouco benefício. A Thaisa era favorável a que eu vendesse o carro e ficasse sem, porque aí não precisaria mais pagar aluguel de vaga nem seguro. E assim eu fiz, com uma certa dor no coração, porque o carro era do meu pai, era o último xodó da vida do meu pai, e eu cheguei a pensar em ficar com o carro por muitos anos e colocar uma placa preta nele, mas não deu. Aí chegando no Canadá, depois de 2 anos em que, na verdade, eu poderia sentir muita falta do carro, mas eu não senti absolutamente nenhuma falta,
E para ser muito sincero, viver sem carro, não ter carro, foi muito libertador para mim, porque a preocupação com o trânsito, que é muito agressivo no Rio de Janeiro, passou a ser zero, e a preocupação com vaga para estacionar, essas coisas, passou a ser zero. Além de eu ter revisto muita coisa na vida e aproveitado muito mais os lugares onde eu morava, as proximidades onde eu morava, onde eu podia ir a pé, onde eu podia ir de transporte coletivo, onde às vezes eu ia de bicicleta. Então, eu gostava muito de viver sem carro. Então, chegando aqui ao Canadá, eu planejei a nossa vida, né? Eu e a Thaisa, na verdade, a Thaisa sempre participou disso, sempre concordou. Nós planejamos a nossa vida de maneira que nós não tivéssemos a necessidade de ter um carro para fazer o que nós precisávamos fazer. Compra de supermercado, ir para os lugares, etc. Então a gente poderia ir a pé, ou a gente poderia eventualmente ir de bicicleta, ou a gente poderia pegar o transporte coletivo, que aqui é bom. A gente tinha experimentado bastante o transporte coletivo nas nossas visitas exploratórias à Ottawa. Muita gente vem para um lugar tipo Estados Unidos e Canadá acreditando que vai poder comprar um carrão. Eu vejo muito isso, né? Eu vejo as pessoas compararem preço de carro dos Estados Unidos com o Brasil, do Canadá com o Brasil, sempre dizerem que o carro é mais barato e tal. E efetivamente na hora que você compra. Mas tudo bem, na hora que você compra o carro, você faz uma despesa. Mas e aí, a partir do momento que você tem um carro? Olha, não é barato. É muito caro você você ser proprietário de um automóvel aqui no Canadá. E por que razões? Primeiro, seguro. Aqui, ao contrário do Brasil, o seguro é obrigatório. Você não pode ter um carro e mantê-lo sem seguro. E como você é um recém-chegado que vem de outro país, a experiência que você tem lá no Brasil até pode servir, mas no caso de uma pessoa como eu, que já vivia sem carro havia quase 3 anos, não representaria nada, não valeria nada. Então, eu gastaria de seguro, vamos ver, um newcomer, dependendo do carro, comprando um carro usado, 2010 mais ou menos, sim, preços que eu vi, que eu pesquisei, você pode esperar aí gastar uns $200 por mês, só com seguro. Aí vem estacionamento. No centro de Ottawa, você não espere encontrar estacionamento gratuito. Isso não existe. E nos prédios, nos condos, nem todos os apartamentos vêm com vaga de garagem. Você tem que alugar a vaga por fora, ou ela é somada no preço do seu aluguel. Ali para os lados onde eu moro, downtown Ottawa, não espere pagar menos de $120 a $150 para ter direito a uma vaga de garagem para você. Ou então, se você parar num dos parking lots que tem por aí, você vai pagar, talvez, se você ficar o dia inteiro, $8. Então, mais a gasolina, mais a manutenção do carro, mais os pneus de inverno, mais trocas de óleo, enfim. Não é barato. Eu sou artista, então eu dependo de equipamento para fazer as minhas coisas. Eu sei que eu ainda tento insistir na minha atividade, afinal de contas é o que eu sei fazer, música. Então sei que a remuneração não é tão regular, a gente ganha dinheiro que vem do Brasil, a gente precisa converter. Então, realmente, ter um carro para fazer todos esses pagamentos, sendo que você paga $100 por mês e tem direito ao uso do transporte público
ilimitado durante todo o mês, ou seja, só isso você já tem o transporte público, realmente é muito mais barato. Então a gente tem que fazer uma reflexão sobre o que a gente pode pagar pelas coisas. E o carro, na verdade, seria algo que eu usaria ocasionalmente. Então, eu realmente fiz essa opção de viver sem carro, sem um carro próprio. Eu posso alugar um carro quando eu precisar. Eu posso também participar desses sistemas de carro compartilhado que tem por aqui, o Virtual Car ou o Zipcar. Então aí pago muito menos e posso usar o carro quando eu precisar. Mas ter um carro, seja por razão de achar que facilita a nossa vida, seja por achar que isso vai me trazer um status, que eu vou poder ter um carrão e tal, não é algo que me apetece. Até porque eu sou uma pessoa que gosta de contemplar o lugar onde eu estou. Eu gosto de ter uma vida um pouco mais lenta. Eu hoje acredito que a minha vida não depende de um carro. E questiono muito na minha vida. É bom lembrar que é na minha vida. Eu não quero falar sobre a vida de nenhuma outra pessoa, porque eu não tenho esse direito. Mas eu questiono muito o papel do automóvel na minha vida, a partir da experiência que eu tive com todos os anos, tendo um carro, dirigindo todos os dias, e a vida que eu tenho hoje, que é uma vida mais despreocupada. Eu não me preocupo tanto com o trânsito, eu posso usar os momentos que eu estou no ônibus, no transporte coletivo, para poder pegar o meu celular, para poder olhar as redes sociais, para poder fazer vídeos para o canal Vida que Segue Canadá. Enfim, o tempo acaba sendo mais produtivo do que eu ficar atrás do volante olhando uma coisa feia, que é asfalto, e outros carros, e naquela tensão de estar participando do trânsito, responsável pela vida de outras pessoas e 100% do tempo pela minha vida. Então, isso, a gente dizer que o trânsito é uma guerra, em vários casos ele realmente é, e é uma guerra sem sentido. Mas, enfim, não ter carro realmente me proporciona um custo de vida muito mais baixo, e para me dar a esse luxo, porque eu acredito que realmente não ter um carro, poder fazer as coisas todas a pé, pegando transporte coletivo, etc., é um luxo. Eu sei que muitas pessoas não têm condição de fazer isso, mas eu quero sempre ter isso. Aí você vem e me fala, e o inverno, Alex? Eu já ouvi tantos relatos, é melhor você ter um carro no inverno. Olha, eu acho preferível enfrentar o inverno, enfrentar o frio do inverno, do que no verão, no inverno, na primavera e no outono, ter que gastar dinheiro com seguro, gasolina, manutenção de carro, financiamento de um carro. Eu não gosto de comprar a prestação, financiado, mas talvez. E, enfim, se realmente o inverno matasse, né, todas as pessoas que não têm carro, seria uma loucura, ninguém poderia viver. Então eu ainda estou esperando a experiência de viver no inverno, que é inverno aqui de Ottawa, para poder dizer realmente se é possível, se é viável viver sem carro a menos 25 graus. Por enquanto, de maio para cá, eu não precisei de carro para absolutamente nada. E eu andei andei de táxi para vir do aeroporto quando a gente chegou, e andei de Uber um dia quando a gente foi no Walmart. Mas a gente estruturou a nossa vida para não necessitar de carro, ou seja, supermercado perto, farmácia perto, shopping center perto, restaurantes perto. Então é muito bom, porque eu posso explorar realmente os lugares perto de mim.
E talvez eu tenha muito mais opções de lugares para ir do que quando eu tinha no Brasil e condicionava os lugares onde eu ia, onde eu passeava, às conveniências do carro. Então hoje eu caminho, né, a área onde eu frequento, né, a área onde eu vou, é pequena, realmente é pequena, uma área pequena. Mas essa área pequena, vamos dizer que eu criei muito mais intimidade com ela. Mas o fato é que às vezes, a quantidade de vezes que eu realmente saí desse circuito foram muito poucas. Aí você fala, e viajar, e esses parques, essas paisagens lindas que tem no Canadá? Talvez para isso eu alugue um carro, talvez, mas talvez eu nem sei se vou me interessar tanto em ir tantas vezes ao parque, ver urso, castor, não sei o quê. Não que isso seja ruim, mas que talvez a vida me leve a ficar num ambiente mais urbano, onde eu posso ir de trem, onde eu posso ir de ônibus, onde eu posso ir de avião. Mesmo no Brasil, eu viajava, não precisava de carro. Acabou que só uma vez eu precisei de carro para viajar. Aí você vai me perguntar também, e quando você tiver filho, hein? Olha, quando você tiver filho, você vai querer ter um carro. Sua vida vai ser mais fácil com criança para levar. Olha, eu não sei, eu gostaria de questionar essa ideia. Eu leio em revista canadense, eu vejo até algumas pessoas falando isso em fórum e tal, mas será que é assim mesmo? E outra coisa, eu não quero, em primeiro momento, viver isolado num subúrbio ou num bairro mais distante, aqui de Ottawa ou de qualquer cidade onde eu estiver morando, só porque eu tenho filho, porque aí de repente eu vou ter um backyard, porque aí a rua vai ser mais fácil para a criança brincar. Eu quero criar meus filhos para viver na cidade, para enfrentar a cidade, para interagir, se virar bem na cidade, em vez de simplesmente ser um bicho de subúrbio. Hello to Brazil. Hi, Brazil. Okay. Hi. Ok. Você precisa ir para uma Nova York, ele vai para Nova York. Você precisa ir para uma Toronto, você já estiver numa Toronto ou Montreal, ele vai para uma cidade dessas e não sofre para se adaptar só porque nasceu, cresceu, viveu numa ilha e chega aos 13, 14 anos, uma idade em que eu já sabia pegar ônibus e táxi sozinho em Belo Horizonte, simplesmente não sabe fazer isso. Vai depender de mim ou da Thaís ou de alguma outra pessoa para levar de carro para os lugares. Eu não acho que isso é liberdade, sinceramente. Eu não acho que o carro só traz liberdade, até porque nada traz liberdade completa. Nada. Liberdade é um conceito utópico e relativo, pelo menos a plena liberdade. Então, na verdade, a gente tem que pensar nisso, eu tenho que pensar nisso, em abrir mão de algumas coisas para ter outras. E eu acho que a minha qualidade de vida, eu acho que a qualidade de vida da Thaís são muito maiores e a gente aproveita, de uma certa forma, muito mais por não ter um carro. E olha, o bom mesmo, os melhores lugares de Ottawa não são tão acessíveis de carro. É muito bom, pelo menos para mim tem sido muito bom, poder aproveitar todos esses lugares antigos, né, construídos quando não existia o automóvel, e que realmente, se eu tivesse de carro, eu passaria batido, porque é uma vida muito rápida. Eu gosto mesmo, eu gosto da vida
da vida lenta, eu gosto dessa vida onde eu posso ver as pessoas de perto, eu posso estar no meio das pessoas, aqui próximo delas, e simplesmente não ficar vendo carro passando e eu nem vejo a pessoa que está dentro. Então, creio eu que nesse momento, nessa altura, é mais interessante para mim, para minha vida, poder ter, né, esse andamento, esse ritmo de vida. Mas é aquela coisa, cada um escolhe os seus caminhos. Com essa paisagem super bonita, o pôr do sol que já está no seu finalzinho, eu me despeço de vocês com um abraço e vou seguir a pé, fazer aquela caminhada, e por isso já estou aqui partindo, vou curtir uma paisagem bonita aqui. Eu posso escolher, ou eu sigo ali para baixo e subo uma escadaria até o parlamento, ou então eu subo aqui acompanhando o canal, e é o que eu vou fazer. E você segue comigo, segue com a Thaisa, segue com a gente, porque esse é o canal Car Free. Não, esse é o canal Vida que Segue Canadá, segue a pé, segue de transporte coletivo, segue de bicicleta, ainda não tenho, mas tô criando coragem, porque bicicleta no meio de carro, de ônibus, etc, assusta um pouco. E você, é isso. Até a próxima, um abraço.